Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida. Antes de você pensar em não assistir esse vídeo, eu queria que você entendesse que eu tenho uma palavra de bênção para a tua vida, uma palavra que vai trazer mudanças significativas, pode ser um marco na história da sua existência. Então não tire desse vídeo, assista até o final, tenha um pouquinho de paciência, porque essa palavra é bênção para a tua vida. Depois você pode compartilhar com outras pessoas, né? Tem uma mensagem para transmitir para você e para tantas quantas outras pessoas essa mensagem puder chegar. Então assim, não se preocupe em anotar tudo, porque na descrição do vídeo abaixo eu vou colocar todos os versículos que eu vou estar usando, né, ao longo dessa mensagem. E eu peço que você que está assistindo aí, depois confira na sua Bíblia cada versículo que vai estar na descrição. É importante que você leia isso, porque é um exercício de fixação. E é bom que você tenha contato com a palavra de Deus e veja que o que eu estou transmitindo está de acordo com a palavra. Então vai estar na descrição isso que eu estou dizendo. Queria que você contribuísse também com esse ministério orando, intercedendo por nós, pedindo que Deus abençoe cada vez mais esse trabalho de divulgação, de proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Eu gostaria de falar hoje sobre o novo nascimento. Okay? O novo nascimento. E para a gente dar início, eu gostaria de ler o Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana, quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Então, palavra de Jesus para esse homem chamado Nicodemos. Por que eu gostaria de trazer essa palavra nesse dia para a sua vida? Porque nós temos hoje uma necessidade urgente dentro da Igreja de Cristo de entender essa realidade espiritual. Porque muitas pessoas estão acostumadas a frequentar igrejas, ir para cultos e missas. Alguns levam outras pessoas para a igreja, fazem delas prosélitos, fazem algum tipo de discipulado que acaba acomodando a pessoa dentro de uma determinada igreja, sendo que essa pessoa muitas vezes nem sequer ouviu falar sobre o nascimento, o novo nascimento, ou nem sequer passou pelo novo nascimento. E às vezes ela se torna uma religiosa sem entender essa necessidade espiritual. Nós temos hoje, infelizmente, o Brasil, um dos maiores países cristãos do mundo, mas onde nós percebemos nitidamente um cristianismo nominal sendo vivido. Pessoas que se dizem cristãs, mas que não têm nada de vida cristã. Então, por que isso acontece? Porque está se levando pessoas para a igreja, fazendo as pessoas serem bons membros de igreja, bons religiosos, sem que elas entendam essa necessidade do novo nascimento e essa transformação espiritual, essa mudança de vida que precisa acontecer. E nesse encontro entre Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, e Nicodemos, que segundo o texto que nós lemos aqui, ele era um mestre, porque ele ensinava a lei de Moisés ao povo, era um líder entre o povo israelita, então ele era uma pessoa de alta sociedade. Mas esse homem, esse encontro entre Jesus e esse homem nos traz à tona uma realidade. Ele não entendia a realidade espiritual na sua essência. Ele não tinha um conhecimento da sua necessidade, do que ele precisava vivenciar. Mas Jesus naquele dia deixou bem claro: se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
E observe que esse homem, ele já era um homem religioso, ele já era um líder entre o povo de Israel, ele já era um homem que ensinava a lei de Moisés, e Jesus olha para ele e diz, em verdade eu te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Tanto é que um pouco mais à frente, Jesus vai dizer o que para Nicodemos? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então Jesus diferenciou essa necessidade. Nós nascemos fisicamente, mas espiritualmente isso precisa acontecer. Precisa acontecer quando Deus, Jesus, na pessoa de Jesus, ele toca em nosso coração, ele transforma a nossa vida. E aí nós vamos a algumas perguntas que são interessantes para a gente entender essa questão do novo nascimento. Primeiro, por que o novo nascimento? Por que Jesus enfatizou o novo nascimento? Por que nós precisamos passar pelo novo nascimento? Olha, a Bíblia deixa bem claro, por causa da nossa condição. Nós somos pecadores. Gênesis capítulo 3, nós temos ali o início, né, de toda essa problemática no mundo, que quando Adão e Eva, o primeiro casal, né, primeiros seres humanos criados por Deus, estavam no jardim, eles nos representavam como raça humana. Nós não estávamos lá, mas infelizmente eles estavam, e eles eram a representação total do que existia de humanidade naquele momento. E aquele casal, né, permitiu, eles abriram as portas por meio da desobediência a Deus para que o pecado entrasse no mundo. E por causa do pecado, então, nós herdamos essa realidade espiritual, que é uma realidade de uma vida espiritual morta, distanciada de Deus. Por causa disso que nós precisamos do novo nascimento. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Então o pecado entrou, e aí, a partir daquele momento, ele dominou toda a raça humana. Todos que nasceram da descendência de Adão, mesmo que não pecaram à semelhança de Adão, já nasceram dentro desse mundo corrompido e, querendo ou não, nós herdamos essa natureza pecaminosa, né, do primeiro casal, que foi Adão e Eva. Um pouquinho mais à frente também, em Romanos, Paulo diz: por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Então essa é a nossa triste realidade. E esse é um dos motivos porque Jesus, aliás, esse é o motivo porque Jesus fala da necessidade do novo nascimento. Nenhum dos escritores bíblicos, ele entendeu o pecado como uma ficção ou como um tipo de conversa furada, mas na verdade todos entenderam o pecado como algo seríssimo que precisava ser tratado na vida do ser humano. Tanto é que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 21, né, o anjo que anuncia para Maria a respeito da sua gravidez, ele diz, olha, ela terá um menino, aliás, ele está falando com está falando com José. Diz, ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, a própria vinda de Jesus ao mundo mostra que Deus tratou de uma forma seríssima o nosso pecado. Ele viu isso como um problema seríssimo que precisava ser resolvido. Tanto é que ele enviou o seu Filho amado Jesus para morrer em nosso lugar. Porque a palavra de Deus diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Ou seja, a partir do momento que o pecado entrou no mundo, nós começamos a amargar uma triste realidade de viver longe do nosso Criador. E é exatamente esse distanciamento que causa essa solidão, esse vazio no coração do homem, porque na verdade ele foi criado para um relacionamento com o seu Criador, uma vida com o seu Criador, próximo de Deus. E o pecado nos distanciou. Lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2, o profeta Isaías diz, pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. E Paulo vai dizer algo semelhante, um pouquinho mais enfático, lá em Romanos 6, 23, ele diz, pois o salário do pecado é a morte. Então essa é a nossa triste realidade, é por esse motivo que Jesus fala do novo nascimento com Nicodemos. Muitas pessoas aprendem a categorizar o pecado. Alguns acham que porque eles não praticam alguns tipos de pecado, está tudo bem, né? Ou seja, a gente aprendeu, até mesmo porque existe um certo consenso social,
e que alguns tipos de práticas pecaminosas são hediondas. Por exemplo, se você assassinar alguém, isso é crime, é pecado. Então é uma coisa que gera um certo alvoroço porque é algo terrível. Mas ninguém fala a respeito da fofoca, ninguém fala a respeito da mentira. Então, se matar é pecado, fofocar, mentir também é pecado, segundo a palavra de Deus. E na verdade o nosso foco não deveria estar nas diversas manifestações do pecado, mas sim no problema que está no coração do homem. Todo o potencial para o pecado está dentro do coração do homem e ele pode se manifestar de diversas formas. Tem pessoas que chegam ao extremo de cometer coisas hediondas, como um assassinato, um estupro, etc. e tal, mas tem pessoas que não chegam a esse ponto, mas que de outras maneiras manifestam essa natureza pecaminosa, como mentira, avareza, né, e fofoca, etc. e tal. Então a questão é o pecado. Jesus disse lá em Mateus 15, 19, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Então muitas pessoas aprendem a não praticar certos tipos de pecados, mas isso não quer dizer que não tenha pecado em seu coração ou que não peque de outras maneiras. O pecado está, sim, no coração. Tanto é que lá em Romanos 3:23, Paulo enfatiza: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. E o apóstolo João faz questão também de enfatizar em 1 João 1:8. Ele diz assim, olha, se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Então a Bíblia trata o pecado de uma forma muito séria. Ela deixa bem clara que todos nós vivenciamos essa triste realidade. O pecado está no nosso coração. Nós nascemos com o pecado em nosso coração. Por isso o salmista Davi, ele diz no Salmo 51, versículo 5, né, que em pecado ele foi formado e foi gerado, né, desde a sua meninice. Então ele entendia que desde o momento que ele nasceu, ele já nasceu com essa potencialidade, com essa corrupção dentro do seu coração. E essa é a nossa realidade. Nós nascemos em pecado. Por causa dessa condição de pecadores, o novo nascimento é uma necessidade para que todos nós possamos ter acesso ao reino de Deus. Em nenhum lugar você vai encontrar na Bíblia dizendo que você precisa ser um religioso, que você precisa ter uma igreja, que você precisa ter uma denominação, que você precisa frequentar cultos ou missas para ter a sua salvação. Não, a Bíblia coloca como requisito o novo nascimento, que é a regeneração do velho homem para um novo homem, uma nova vida, uma nova criatura, uma nova pessoa. Então as pessoas se apegam àquilo que elas querem se apegar. Mas a Bíblia está falando da necessidade do novo nascimento. Não que não tenha valor ou importância você frequentar uma igreja, você participar de cultos, reuniões. Não, tudo isso tem sim o seu valor, agrega o seu valor. Mas não tem valor para salvar. Tem valor para lhe tornar, para lhe trazer crescimento, desenvolver sua vida espiritual, aproximar você das pessoas, fazer de você cada vez mais um cristão maduro para que você possa servir a Deus com excelência. Mas a salvação ela vem a partir do momento que você passa pelo novo nascimento, que você é uma nova criatura, que você está em Cristo. Eis a questão, porque o pecado está no nosso coração. E só Jesus tem poder para quebrar esse mal que está dentro de nós, que nós já nascemos com ele. E aí vem a segunda pergunta, ok? A primeira que nós vimos aqui é por que o novo nascimento? Por causa da nossa natureza pecaminosa, nascemos em pecado, nascemos corrompidos e contaminados. Segunda pergunta que nós precisamos responder é: o que é então o novo nascimento? O novo nascimento é a transformação mais profunda que pode acontecer na vida de uma pessoa. Não existe nada tão profundo, tão íntimo no ser, no nosso ser, lá no fundo do coração. Não há nada que possa ser tão profundo como o novo nascimento. Nada pode tocar de uma forma tão profunda como o novo nascimento. Nada nesse mundo alcança tão profundamente, né, e tão intimamente o coração do ser humano como o novo nascimento é capaz de fazer. Os profetas do Antigo Testamento, eles já entendiam a necessidade dessa mudança profunda. Tanto é que Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, ele diz, olha, quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. O profeta Jeremias, então, ele reconhece que o nosso coração ele está doente demais. Ele está muito doente. Doente até
para talvez não ser curado, mas um pouco mais à frente ele vai dizer o que? No capítulo 31, versículo 33. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Então isso tudo são já prenúncios, profecias que já estavam preparando o povo para entender essa realidade. O povo de Israel, infelizmente, não conseguia até o momento entender essa necessidade. Jesus chega para esse homem chamado Nicodemos, que até então não entendia essa realidade, mas os profetas já estavam, desde tempos antigos, dando vislumbres dessa necessidade e da importância do novo nascimento. E nós temos uma ideia um pouco mais madura, um pouco mais aperfeiçoada com o profeta Ezequiel. No capítulo 36, versículo 26 e 27, ele diz, olha, eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra desobediente e lhes darei um coração bondoso e obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam às minhas leis e cumpram todos os mandamentos que eu lhes dei. Essa é uma definição linda do que realmente acontece no novo nascimento. Deus tira o nosso coração de pedra cheio de pecado, coloca em nós um coração de carne disposto a obedecer e coloca em nós o seu Espírito Santo para nos guiar e fazer de nós novas criaturas. O pecado nos matou. E é até um paradoxo, mas nós nascemos mortos. Nós estamos vivos física e biologicamente, mas espiritualmente nós estamos mortos. E o novo nascimento é a nossa vivificação. Por meio do poder de Deus, o nosso espírito que estava morto por causa do pecado, ou seja, ele estava desligado do Criador, desligado da fonte da vida, ele passa então a ser vida, ter vida, ele é vivificado, ele se une novamente com o Espírito de Deus que dentro de nós nos faz viver, e nós sentimos essa vida de Deus em nós por meio do novo nascimento. E quando Jesus fala a Nicodemos sobre o novo nascimento, ele fala, na verdade, da única possibilidade para termos uma vida espiritual verdadeira. E algumas versões ou traduções mais antigas da Bíblia, eu uso muito a linguagem de hoje, então você vai ver que os textos que eu li aqui estão de acordo com a nova tradução na linguagem de hoje, mas existem algumas traduções mais antigas que, em vez de falar novo nascimento ou nascer de novo, falam nascer do alto. E a ideia é exatamente a mesma coisa, só que dá a entender claramente quando a gente fala nascer do alto, que é uma ação de Deus na nossa vida, não é algo que o homem possa fazer por ele. Por isso que você ir para uma religião, você ir para uma determinada doutrina, para um determinado conjunto de regras, uma filosofia religiosa, ou seja lá o que for, não vai transformar o íntimo do seu coração. Porque quem tem poder para fazer isso é Deus, e Ele realiza isso por meio do Espírito Santo. É por isso que Paulo diz lá em Tito, capítulo 3, versículo 4 e versículo 5. Ele diz assim, ó, porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Então veja que o que Paulo está dizendo aqui é que o novo nascimento é a ação de Deus, concordando exatamente com aquilo que Jesus tinha dito. Um novo nascimento, nascer de novo ou nascer do alto. Não é algo que você pode fazer, não é algo que eu possa fazer. É a ação de Deus na nossa vida. Só Jesus, só Deus tem poder para quebrar o poder do pecado em nosso coração. Nós não temos esse poder. Então, entenda que o novo nascimento é uma transformação profunda do nosso ser. É uma mudança muito radical. É a transformação de um coração de pedra em um coração de carne disposto a obedecer. É tão profundo que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, versículo 17 e 18. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. Então tudo isso implica dizer que nenhuma religião, denominação, dogma, doutrina, filosofia religiosa tem poder para mudar verdadeiramente a essência da nossa realidade espiritual. Só Jesus tem. Só Deus tem esse poder. As pessoas até podem se acostumar ou se acomodar, ou sei lá, não sei nem qual a palavra usar aqui,
Às vezes eu uso até a palavra adestrar, que é a mesma coisa que você faz com o animal. Você começa a ensinar alguns truques, algumas questões para ele, ele vai se adestrando, ele vai se acostumando àquilo ali. Então algumas pessoas podem até passar por isso, porque ela vai para uma determinada igreja, lá tem o seu conjunto de dogmas, né, as suas doutrinas, as suas regras, ela se acostuma àquilo, ela começa a frequentar religiosamente aquilo ali, mas será que ela passou pelo novo nascimento? Será que ela vivenciou essa realidade espiritual em sua vida? Nós precisamos pensar nisso. O novo nascimento não é fazer parte de uma religião, mas é fazer parte verdadeiramente do povo de Deus, é ser povo de Deus. Jesus não nos chamou para ir à igreja, ele nos chamou para ser igreja. E isso acontece quando você passa pelo novo nascimento, você passa a ser uma nova criatura, você passa a ser igreja de Jesus Cristo. O novo nascimento não é uma reforma religiosa, que muitas vezes acontece de forma superficial, mas é uma transformação de vida. O novo nascimento não é trocar de igreja ou denominação. Estou em determinada igreja, agora eu vou para tal. Estou em determinada denominação. Não. É trocar de coração. Isso é o novo nascimento. É trocar aquele coração de pedra por um coração de carne disposto a obedecer a Deus e viver de acordo com a vontade dele. Esse, com certeza, é um dos problemas de nós termos um cristianismo nominal, né, dentro da nossa nação. E nós precisamos pensar nisso. Talvez você esteja dentro de uma igreja, mas eu pergunto, você já passou pelo novo nascimento? Quem passou pelo novo nascimento tem convicção dessa realidade. Porque ele sabe que foi tocado por Deus. E não foi uma questão apenas emocional, mas foi uma questão que mudou tudo. O novo nascimento, quando Deus toca o nosso coração, a mudança é profunda. Não é uma coisa simplesmente que a gente começa a frequentar uma igreja, começa a se adequar a regras e doutrinas. Não, é uma coisa profunda. O nosso coração mudou. As nossas vontades mudam, a nossa direção muda. Tudo muda. Nós começamos a ver a vida com outros olhos, porque agora nós temos a nossa vida espiritual novamente viva. Nós temos a nossa essência espiritual em Cristo. Então nós queremos fazer a vontade de Deus, nós amamos Deus, nós queremos viver de acordo com a vontade deles, nós sentimos essa necessidade de nos aproximar mais e mais do Senhor. Nós temos vontade de viver para Ele, nós temos vontade de nos dedicar para Ele quanto mais nós pudermos. Não apenas de frequentar, né? Não, eu quero viver para Deus, eu quero estar perto de Deus, eu quero comunhão com Deus. Né? Tudo muda, os nossos valores, os nossos conceitos. Antes eu pensava dessa forma, agora eu penso assim. Por quê? Porque Deus mudou minha mente, Deus mudou meu coração, e de acordo com a palavra de Deus é assim que funciona, então eu penso dessa forma. O novo nascimento, ele gera em nós coisas profundas, maravilhosas. Então eu pergunto, você já passou pelo novo nascimento ou você foi adequado a participar de uma determinada igreja, uma determinada denominação? Você aceitou um conjunto de regras e doutrinas e vive daquela forma ali e está tudo bem? Nós precisamos pensar nisso, porque isso que eu estou falando aqui, o novo nascimento, que é o que Jesus enfatizou para Nicodemos, é o que vai lhe dar acesso ao reino de Deus. Tem muita pessoa... Por que Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, a partir do 21? Muitas pessoas virão naquele dia e me dirão, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres. E aí Jesus diz o quê? E eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, quantas pessoas que talvez estão nessa situação, mas que quando chegar naquele dia diante de Jesus, não terá acesso ao reino, porque não passou pelo novo nascimento. Precisa tomar uma atitude, né? Você precisa fazer uma decisão muito importante. E aí vem a terceira pergunta que nós vamos responder. Como passar pelo novo nascimento? É simples. Não tem segredo, não tem algo estrondoso para que você passe pelo novo nascimento. Primeiro, porque Deus deseja que todos sejam salvos. Segundo, Jesus morreu por todos e o desejo dele é que todos nós creiamos nele para que possamos passar por esse novo nascimento. Obviamente que existe alguns passos. A parte mais importante, mais difícil, Deus realizou em Jesus, que foi morrer na cruz. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Deus nos redimiu ali, né, pagando o preço que era nosso. Em Jesus, né, nós fomos curados, nós fomos sarados. E a nossa parte agora, dentro de todo esse plano de salvação de Deus, é aquilo que João Batista pregou, aquilo que Jesus pregou, aquilo que a igreja pregou. Arrepender
e crer. Esse é o passo que nós precisamos dar agora em direção a Deus para que nós possamos vivenciar esse novo nascimento. Dessa forma, como é que nós podemos entender então arrepender e crer? O que significa arrepender e crer? Primeiro, arrepender e crer significa que você concorda com Deus e com a palavra de Deus de que você é pecador, de que você nasceu em pecado, de que você amarga essa triste realidade dentro do seu coração. Segundo, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados e para te dar a salvação. Então você concordou, Deus, realmente eu sou pecador, mas eu também creio que o Senhor, por causa do seu amor, da sua bondade, não pelo que nós tivéssemos feito, mas pelo teu amor, pela tua graça, o Senhor enviou teu Filho amado para morrer na cruz e pagar pelo meu pecado. O Senhor ofereceu perdão, uma trégua, para que eu pudesse ter uma nova vida. Terceiro, arrepender e crer também significa dizer que você está disposto a deixar a vida de pecado para viver uma nova vida com Deus. Tem muita gente que eu ouço dizer, não, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, mas nunca abandona a velha vida. A pessoa que se arrepende e crê de verdade em Jesus Cristo, ele tem um profundo desejo de abandonar a velha vida e começar uma nova vida. Se ele realmente se arrependeu e creu em Jesus, ele não quer mais saber de conversa com o pecado. Ele não quer mais saber de nada da velha vida. Ele quer uma nova vida com Jesus. Aí realmente ele mostra que houve arrependimento. E quarto, você reconhece que necessita de Jesus como Salvador e Senhor na sua vida. Então isso tudo significa arrepender e crer. Você concorda que é pecador, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, você está disposto a abandonar essa velha vida de pecado e você reconhece que necessita de Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E aí, quando você realmente entende isso, quando realmente você, de coração, entende isso e você quer isso para a sua vida, então você vai vivenciar um novo nascimento. E é simples, é só você conversar com Deus. É só você conversar com Deus. Você. Não precisa nenhum intermediário para que isso aconteça. Se de coração você entendeu que você precisa de Deus, que você nasceu em pecado, o seu pecado trouxe a morte, a condenação, e você não quer isso, você quer uma nova vida com Deus, ore, converse com Deus, peça isso para Deus. É simples, é só você fazer uma oração pequena. Agora tem que ser de coração, obviamente, porque a palavra de Deus diz lá em Romanos 10, versículo 9, Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então veja, confessar com a boca, crer com o coração. O que Paulo está dizendo aqui é que não pode ser da boca para fora. Tem que ser algo de coração. Então se você quiser mudar de vida, se você quiser passar por esse novo nascimento que Jesus disse ser fundamental para se fazer parte do reino de Deus, você tem que fazer isso de coração. Não adianta fazer da boca para fora porque fulano pediu, porque a minha mãe pediu, meu pai pediu, meu filho, meu avô, o pastor, o padre, não interessa quem for que pediu. Isso é uma decisão sua. É você que decide onde vai passar a eternidade. É você que decide se você quer fazer parte do reino de Deus. Deus já fez a parte dele, enviou Jesus, Jesus morreu, ele estendeu os braços para você, agora você precisa tomar uma decisão. Você quer ou não fazer parte do reino de Deus? Você quer ou não vivenciar o novo nascimento? Você quer fazer parte do povo de Deus? Então você precisa confessar os seus pecados a Deus, precisa pedir perdão, precisa se arrepender, precisa deixar a velha vida e precisa começar uma vida nova com Deus. E isso você vai fazer, se você de coração quiser, orar a Deus e pedir a Deus que faça isso em você. Uma oração simples. Eu vou até deixar na descrição do vídeo depois, se você quiser, é só um modelo, mas você faça isso com as suas palavras, Você pode, dentro do seu quarto, você sozinho com Deus, orar, Senhor, realmente eu reconheço que eu sou pecador, reconheço que o pecado está no meu coração e eu sei que esse pecado me separou do Senhor e que ele gera morte, morte física e morte espiritual, morte eterna, e eu não quero viver isso. Eu quero abandonar o pecado, eu quero abandonar a minha velha vida para viver uma nova vida, a vida que o Senhor tem para me oferecer, que é vida abundante em Jesus Cristo. Eu quero isso para mim, Senhor. Eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados e eu quero entregar a minha vida para o Senhor nesse momento. Faz de mim uma nova criatura. Coloca o Teu Espírito Santo em mim, para que eu possa ser uma nova pessoa e possa fazer parte do Teu reino. Ore dessa forma e peça a Deus, em nome de Jesus, e Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida.
quando a gente passa pelo novo nascimento, quando Deus toca no nosso coração, é uma coisa fantástica, é uma coisa maravilhosa, é indescritível, não adianta eu tentar dizer isso por palavras apenas, mas é bom que você vivencie. Então, reflita sobre tudo isso que nós conversamos hoje aqui, o novo nascimento, né? Em outra ocasião eu vou trazer outros vídeos que eu vou esclarecer um pouco mais. O próximo vídeo que eu vou fazer, a próxima palavra, é falando sobre os efeitos do novo nascimento na vida daqueles que passaram pelo novo nascimento. Então eu vou explicar um pouquinho mais o que acontece, né, na vida de alguém que passou pelo novo nascimento, qual é o procedimento da pessoa agora. Mas o importante é que você reflita sobre isso, ok? Ore a Deus, converse com Deus. Se você está dentro de uma igreja há tanto tempo e talvez você não vivenciou isso, está na hora de você dobrar o seu joelho, né, e pedir a Deus, clamar por Deus, invocar o nome do Senhor, como a Bíblia diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ore a Deus e peça a Deus. Como eu disse antes, a religião não pode salvar, denominação não salva, frequentar reuniões religiosas, cultos, missas, seja lá o que for, nada pode te salvar se a tua realidade espiritual não mudar, se o teu coração não mudar, se você não usufruir o perdão que Deus lhe deu em Jesus Cristo. E isso só pode acontecer com o novo nascimento. Então pensa, reflita bem sobre essa palavra e tome uma decisão para a sua vida. O que Deus tem para você é muito melhor do que o mundo tem oferecido. Ok? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, pessoas que você ama, pessoas que você quer ver acontecer coisas maravilhosas, pessoas que você deseja o melhor. Compartilhe esse vídeo, né? Leve essa palavra ao coração de outras pessoas, ore por nós, ore por esse ministério e até o nosso próximo encontro, quando eu vou trazer outras novidades a respeito do novo nascimento, uma outra palavra para nós crescermos, né, e desenvolvermos ainda mais. Deus abençoe e até a próxima.